teoria da resposta ao item, que foi elaborada, né, e que vai ser apresentada por mestrandos do nosso Profimate UFRPE, tá bom? Os meninos vão ter aí em torno de 40 minutos e depois a gente abre para discussão. Boa apresentação. Obrigado. Marcelo, pode iniciar. Muito bem, olá, boa noite. Nós vamos comentar um pouco hoje. Pode passar o primeiro slide aí, Bruno? Vamos comentar um pouco da teoria da resposta ao item, né? Esse trabalho que nós fizemos, orientados pelo professor Ross. Nós temos o objetivo de mostrar as principais características e diferenças sobre a teoria clássica dos testes, né, a TCT, e a teoria da resposta ao item. Em seguida, vamos analisar a qualidade de algumas questões de um banco de itens, né, acordado com as teorias supracitadas. Também será explicado como são avaliados os estudantes no Enem, né? É isso que a gente vai observar hoje. Aí, eu começo falando da teoria clássica dos testes, né? É aquela teoria que utiliza scores brutos, né? Para se dar nota ao indivíduo, né? Por exemplo, o indivíduo faz uma prova, um teste com 10 questões e acerta 7, a nota dele vai ser 7, né? Se o outro acerta 5, a nota dele vai ser 5. Então, utiliza os scores brutos, né, para se dar a nota ao aluno. Aí, uma das principais vantagens da TCP é que ela é simples, né? De eficiente, é fácil de corrigir a prova, né? Acaba acertou 8 questões, dá nota 8 para ele, né? No entanto, a gente vai observar mais na frente, né, pela TRI, pessoas que tiram a mesma nota, ou, aliás, que acertam a mesma quantidade de questões, né, eles nem sempre terão a mesma nota. Não é isso? Pois bem, aí, o próximo slide, aí tem um exemplo aí, né, um teste com 10 itens aplicado para 500 indivíduos, onde vários acertaram 7 itens do teste, mas ninguém acertou os mesmos conjuntos de itens. Mesmo assim, pela TCT, né, considerando o acerto como 1 ponto e o erro como 0, cada um desses alunos totalizaria 7 pontos. Não é isso? Mas a gente pergunta, né, será que todos que acertam o mesmo número de itens têm o mesmo conhecimento nesse teste? Né? Provavelmente não. Mas a TCT tem essa limitação, né, porque ela não consegue diferir sujeitos que têm o mesmo número de acertos. Né? Aí, existem algumas informações, né, várias informações que podem ser usadas para determinar se um item é útil como instrumento do que se propõe a medir, e sobre como ele funciona em relação aos outros itens, né, de um teste. Aí a análise clássica dos itens de um teste faz uso de técnicas estatísticas com o intuito de avaliar diversos aspectos dos itens. Aí, uma dessas informações é o índice de dificuldade, né, do item, que é a proporção, o percentual de sujeitos que dão respostas corretas ao item. Aí, esse índice de dificuldade é calculado dessa forma aí, o quociente entre o número de indivíduos que responderam corretamente o item e o número total de indivíduos que foram submetidos ao item. Aí tem um exemplo, né? Se o item I for respondido corretamente por 70% dos indivíduos e o item J por 50%, significa que o item I é mais fácil do que o item J, né?
avaliando pela TCT, pois apresenta maior proporção de acerto. Muito bem. Aí aqui uma tabela de referência, né, do índice de dificuldade. Se esse índice for maior do que 0,70, quer dizer que esse item é fácil, né? Esse índice é maior do que 0,70, se for igual a 70, quer dizer que 70% dos indivíduos acertaram esse item. Então, esse item é fácil, né? Se esse índice é entre 0,30 e 0,70, tem dificuldade média. E se for menor do que 0,30, é um item difícil. Aí a outra informação é a discriminação do item, né? O índice de discriminação. A discriminação do item, ele avalia a capacidade de diferenciar indivíduos com bom desempenho daqueles com baixo rendimento no mesmo teste. Esse índice de discriminação de um item, ele consegue separar, né, vamos dizer assim, separar aqueles que têm alta proficiência e aqueles que têm baixa proficiência, né? Aí, para determinar nesse índice de discriminação, separamos indivíduos respondentes ao teste em 2 grupos de igual tamanho, formados pelos grupos com maior pontuação, né, chamado grupo superior, e os grupos com menor pontuação, chamado grupo inferior. Aí o Kelly, né, ele sugere que a distribuição dos indivíduos respondentes deve ser tratada como distribuição normal e que a porcentagem referente aos grupos superior e inferior deve ser de 27%, conforme indicado na figura aí, né? O que o LI é a nota máxima obtida para estar entre os 27% alunos com piores notas, o LS aí é a nota mínima para estar entre os 27 melhores alunos, 27% melhores alunos. Próximo aluno. Aí o Pasquale, ele define esse índice de discriminação de um item como sendo a diferença entre o índice de dificuldade calculado para o grupo superior e inferior. Aí nessa tabela nós temos um exemplo, né? Temos 4 itens aí. No item, na segunda coluna temos o índice de dificuldade calculado para o grupo superior. Na terceira coluna, o índice calculado para o grupo inferior. Aí calculando essa diferença, né? Nós temos na última coluna aí esse índice de discriminação, né? Primeiro item, menos 0,40, o segundo, 0,10, terceiro, 0,55, o quarto, 0,85. Aí, veja, o próximo slide vai mostrar a classificação conforme o índice de discriminação, né? Se esse índice for menor do que 0,20, quer dizer que esse item daí, ele é ineficiente, ele deve ser descartado, né? Tirado do teste, né? Se esse índice está entre 0,20 e 0,30, esse item precisa ser revisado. Se ele está entre 0,30 e 0,40, é um item aceitável. E é satisfatório se esse índice for maior do que 0,40. Aí, no caso do slide anterior, volta aí, Bruno. Você vê o primeiro e o segundo item, ele deve ser descartado, né? Porque foi menor do que 0,20. Enquanto o terceiro e o quarto, eles permanecem no teste, é um bom item, né? Porque o índice de discriminação foi maior do que 0,40. Esse primeiro item foi negativo, né? Isso quer dizer que pessoas com alta proficiência estão errando esse item aí. Então tem algum problema com esse item. Próximo. Aí outra informação é a correlação ponto bisserial, né? Ele calcula também o índice de discriminação de um item, né? É dado por essa fórmula aí. Ele faz uma correlação entre o desempenho do respondente no item e no teste como um todo, né? Aí o X é a média no teste dos sujeitos que acertaram o item, o XT, média total do teste, o ST é o desvio padrão, o P é a proporção de sujeitos que acertaram o item e o Q é a proporção de sujeitos que erraram o item, né? Aí esse índice de correlação ponto bisserial, né? Ele tem que ser maior do que 0,30, né?
para discriminar bem o item, né? Aqui você tem um exemplo de um cálculo de discriminação do item. Você tem 5 sujeitos que responderam a 6 itens, e aqui a gente calcula o coeficiente, a correlação ponto bisserial do item 3, né? Você vê que o sujeito 1 e o sujeito 5 erraram o item 3, né? Aí, para esse cálculo, a gente pega o score total aqui, né? A gente utiliza o score total menos o item 3. Não é isso? Aí joga na fórmula, calcula o XA, né? Aí veja que no final dos cálculos, o índice de correlação ponto bisserial deu... Cadê o Bruno? Tá aparecendo aqui, deixa eu ver. 0,33. Deu 0,33, pronto. Tá aparecendo agora na minha tela. Deu 0,33, né? Ou seja, deu acima de 0,30. Então, esse item aí está discriminando bem aqueles alunos que sabem dos que não sabem. Próximo. Pronto. E outra informação também é a porcentagem de marcação por alternativa. Esse parâmetro ajuda a avaliar a qualidade das alternativas erradas em um item. Como o próprio nome diz, ele representa a proporção de marcação de cada alternativa. O ideal é que, para as alternativas erradas, haja uma proporção similar de distribuição. Quer dizer isso? Por exemplo, se numa questão você tem, vamos dizer, 5 alternativas, né? Tem um gabarito, que é a alternativa correta, e tem os distratores, né? Tem as outras alternativas chamadas distratores. E aí, você verifica a porcentagem de marcação por alternativa desses distratores. Se por um acaso um desses distratores foi marcado, 5% dos alunos marcaram esse distrator, 5%, 6%. Quer dizer que esse distrator aí é óbvio, né? É muito óbvio esse distrator, praticamente ninguém vai marcar ele. Então precisa ser reformulado esse distrator aí. Já outra situação é quando o distrator, 66% das pessoas marcam esse distrator. Também tem problema. Esse distrator quer dizer que tem alguma pegadinha, né, alguma casca de banana. Então precisa ser reformulado também esse distrator. Então é isso. O nosso amigo Bruno vai dar continuidade aí falando da TRI. Então, eu sou Bruno Ramos, tá? De sempre também do curso de mestrado em matemática e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E complementando o que o professor Marcelo falou, é que a gente iniciou com a teoria clássica dos testes, porque nós vamos fazer uma aplicação e vamos avaliar alguns itens. E a teoria clássica dos testes, ela complementa a teoria de resposta ao item. Então, por isso que a gente decidiu iniciar com a teoria clássica dos testes e fazer essa comparação com a teoria de resposta ao item. Certo? Então, vamos entender bem o que é a teoria de resposta ao item. Tá? A teoria de resposta ao item envolve um conjunto de modelos matemáticos para mensurar as variáveis latentes como inteligência ou grau de proeficiência em determinada área do conhecimento. Além disso, né, dela querer medir essa proficiência, ela tem o objetivo ainda de analisar itens, né, ver se o item é difícil, se tem boa discriminação, né, ainda analisa o item e também a probabilidade de um indivíduo acertar a resposta de um determinado item conforme sua proficiência. Tá? Então, essa teoria, ela vem sendo utilizada há muito tempo aqui no Brasil. Você vê a importância dela na aplicação. Você vê no SAEB, ela é aplicada no Enem, no INSERJA, no SARESP, na prova de avaliação educacional de Pernambuco, SAEP, no PISA. Então, observe quantas avaliações de importância que a gente tem, né, no país e no mundo, como o PISA, né? E uma avaliação de larga escala, né? Ela diferencia um pouco da TCT, porque tem essa característica também. Então, as suposições da TRI são duas: a unidimensionalidade e a independência local.
a unidimensionalidade, nesse modelo que são os clássicos, tem modelos multidimensionais também, mas os clássicos que a gente utiliza, né, nesses testes que eu falei anteriormente, é que ele tem o traço latente dominante. Então, ele vai avaliar, por exemplo, no Enem, ele vai avaliar a proficiência do aluno. Então, como é uma característica vem da psicometria, né, que analisa essas questões que está relacionada à psicologia, teria muita dificuldade em traçar modelos com várias características de traço latente. Então, por isso que a característica, ela pega uma habilidade dominante para fazer o cálculo das probabilidades de acerto dos itens. Então, a independência local significa que o item, responder o item não interfere na resposta do outro. Então, você responde um item, a resposta do outro não interfere. Como existe essa independência local, o resultado de um conjunto de itens é o produto dessas probabilidades, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco rápido, porque a gente tem a questão do tempo, né? Mas, matematicamente, fica dessa forma, né? A multiplicação das probabilidades, tá? E aqui é o produtório dessas probabilidades. E eu coloquei... A gente vai disponibilizar, só dizendo que esses slides vamos disponibilizar para vocês. Então, em algum momento, talvez, a gente precise avançar, mas vai ficar aí para ser disponibilizado para todos. Então, aqui é um exemplo semelhante a isso aí, aplicação, mas é basicamente isso. Então, esse modelo unidimensional de ATRI, eles têm 3 modelos clássicos. O modelo de um parâmetro, que é chamado modelo hash. Então, para encontrar a probabilidade de acerto um certo item, para esse modelo, ele usa o parâmetro da dificuldade do item. Tá? No modelo de 2 parâmetros, ele trata da dificuldade e da discriminação. São 2 parâmetros. E o modelo mais usual que a gente utiliza, e que é utilizado, por exemplo, no Enem, é o modelo com 3 parâmetros, que é o parâmetro da dificuldade, da discriminação e da resposta ao acaso. É o famoso chute, né? Então, a função que representa essa situação do modelo logístico de 3 parâmetros é dado por essa fórmula. E aí a gente vai entender o que significa tanto símbolo, né, numa fórmula só. Mas, assim, aqui está dizendo que a probabilidade do acerto, né, aqui a gente trabalha com dados dicotômicos, ou seja, 0 é o erro e 1 é o acerto. Aqui está dizendo que a probabilidade de um respondente J de um item I acertar, de acordo com o θ significa a habilidade, que não é nem chamada de proficiência, né? Traço latente. De acordo com A, B e C. Quem é A, B e C? Vamos entender. Nessa fórmula aqui, né, na função da probabilidade, o C é o chute, né? É o acerto ao acaso, tá? É o C. C de I, né? O do item I. O A, né, o B, significa a dificuldade do item. Então, a gente vai ver que esse B significa a dificuldade do item. O que é interessante é que, observe que a habilidade do respondente ao item, ele está subtraindo aqui ao B. Então, para que isso aconteça, tem que estar na mesma escala. Então, a aplicação que a gente vai fazer do Enem, apresentada pelo professor Cícero, vocês vão perceber que como a gente consegue colocar o item, né, numa mesma escala da habilidade. E a gente consegue ver se um respondente, né, se um aluno, se um vestibulando, ele consegue responder aquele item, porque vai estar na mesma escala. Tá? E o A é o parâmetro que discrimina. Quanto maior esse A, maior discriminar o item. Tá? Maior discriminação desse item. Essa função, gente, ela é para cada item. Tá? Para cada item, a gente vai calcular uma função dessa. Tá? E essa, como é uma função, ela vai gerar o gráfico dela, é uma curva. E chamada curva característica do item. Então, para cada item, eu vou ter uma curva semelhante a essa. É interessante que essa curva produzida, eu produzi ela no GeoGebra, vou mostrar daqui a pouco, ela tem esse formato. Quando o formato fica um pouco diferente, é que tem algum problema no item, que é isso que a gente vai avaliar no banco de itens
quando essa curva não tiver esse formato, tá? Então, como a gente falou aqui, esse B, geometricamente, ele equivale a 1 mais C dividido por 2, tá? O C, ele, geometricamente, aqui, ele representa a assíntota inferior. Então, aqui o eixo representa aqui uma reta assíntota inferior. E o A representa a inclinação nesse ponto de inflexão, onde a curva característica ela tem a concavidade para cima, depois passou para a concavidade para baixo. Então, a inclinação dessa reta tangente nesse ponto, ele representa o A, tá? Então, aqui está a escala de habilidade, né? Aqui a média é 0, e o desvio padrão está na escala de 1, né? Então, aqui vai 1, 2, 3. No Enem, por exemplo, a média aqui seria 500. Tem alguém aí com o microfone? Desliga aí, por favor. No Enem aqui é 500 e o desvio padrão é 100, então vai ser 500, 600, 700. E aqui vai ser explicado no slide sobre o Enem, tá? Então, vamos ver algum... Eu vou pegar esses itens. Aqui está um exemplo de 2 itens. E eu preferi apresentar ele no GeoGebra, porque a gente vai manipulando o item e vai vendo como é o funcionamento para saber o que significa o parâmetro de dificuldade, o A, que é a discriminação. Deixa eu só abrir aqui o GeoGebra. Eu deixei pronto já aqui. Confirma aí. Marcelo, você está conseguindo ver aí minha tela, GeoGebra? Marcelo, Cícero? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Marcelo? Sim, Bruno. Está aparecendo. Estou vendo. Beleza. Então, aqui eu construí 2 curvas, tá? E essas curvas representam 2 itens, tá? Que é exatamente aquela função que a gente viu. Eu escrevi essa função aqui, do item, e coloquei aqui o A variando. E a gente vai entender... Primeiro, deixa eu apagar aqui. Então, a medida, analisando só o B, eu coloquei essas 2 características, à medida que eu vou variando esse B, olha o que acontece. O que é que significa isso? Variando esse B. Aqui, o B é o índice de dificuldade. Então, está dizendo aqui que esse item rosa, para você atingir 60% da probabilidade de acerto, 60% de acerto nesse item, ele é bem mais difícil, observe. Já esse outro item aqui, o item lilás, aqui, não sei como está aí na tela de vocês, mas ele está próximo a isso, esse item ele é considerado mais fácil, ele está mais à esquerda. Então, ou seja, não precisa tanta habilidade no respondente para chegar a 60%. Certo? Então, você vai variando aqui, por exemplo, você faz essa análise. Já no parâmetro A, por exemplo, deixa eu apagar aqui essa aqui. Deixa eu ocultar só essa reta aqui, que não há necessidade de mostrar agora. Então, o índice de discriminação, ó, quanto maior a discriminação, o que é que significa isso? À medida que eu vou variando aqui, ó, diminuindo esse índice de discriminação, olha o que acontece quando eu vou aumentando. O que é que significa isso? Significa que se eu tenho aqui uma certa habilidade, né, no caso aqui 1, esse aqui desse parâmetro, né, logo após passou aqui, do 1, à direita do 1, a probabilidade de acerto aqui é alta nesse item. E logo à esquerda de 1, a probabilidade é baixa de acertar o item. Tá? Então, observe, quanto mais íngreme essa inclinação aqui, ó, sendo que um respondente tivesse habilidade 1, à direita ele já acertava o item, e à esquerda, né, ou seja, um pouquinho a menos de habilidade, ele já errava. E se essa discriminação, quanto mais ela é inclinada, né, esse A menor,
significa aqui, ó, que esses alunos, à medida, ele só vai ter uma probabilidade de acerto no item próximo de 1, né, de 100%, à medida que ele está se distanciando aqui, ó, essa habilidade vai ter que aumentar para ele poder acertar. Quanto menor aqui essa discriminação, menor esse A, probabilidade. Certo? Já o C aqui, ele refere-se ao acaso, ao chute ao acaso, né? Nesse caso, 0,2, mas se eu fosse variando aqui, aumentando, né, o chute, 0,4, normalmente nos testes, no Enem, por exemplo, é 0,2, porque a probabilidade, né, são 5 alternativas, vai ser 1/5, dá 0,2. Se fosse nas avaliações de SAEB, seria 1 de 4, seria 25%, né, de chance de acerto. Então, voltando aqui para o slide, para eu poder diferenciar um item, né, o índice, existem umas tabelas de referência. Então, essa tabela de referência em relação ao B, então, diz que até 1,8, quando você vai calcular o parâmetro B, ele diz que é um item muito fácil. Quando é de 1,7 a 0,2, 0,52 é fácil, e assim por diante, né? 0,51 a 51 é mediano, difícil 52 a 1,27 e muito difícil 1,28 ou mais. Tá? Então, o A, mesma coisa. À medida que essa discriminação aqui é exemplo de 3 itens, né? 3 curvas características, 3 itens. Esse aqui discrimina mais, né? Os respondentes. Logo à direita de 0 aqui. O aluno já está próximo de acertar 100%. E à esquerda, ele está bem com a probabilidade baixa, né? Nos 3 itens. E também, aqui no exemplo, é quando não faz sentido, né? Isso aqui é difícil ocorrer, mas ocorre. É quando o A é negativo. O que está dizendo aqui, essa curva característica invertida, é que quanto maior a habilidade do aluno, menor a probabilidade de acerto. E isso é um erro, né? Então, ou seja, tem algum problema na questão do item. Para poder, aí, se isso acontecer, a gente vai ter que analisar para corrigir o item. Pode ser que o gabarito esteja marcado errado. O gabarito de correção esteja errado. Então, pode acontecer, né, na análise, acontecer uma curva característica como essa. Tá? Que está dizendo que alunos com baixa habilidade conseguem responder o item facilmente. Então, aqui há um erro. E também existe uma tabela de discriminação para saber se ele tem nenhuma discriminação, se tem muito baixa, baixa, moderada, segundo esses números, tá? Então, por exemplo, quando é alta, a discriminação, o A, ele aparece nos cálculos de 1,35 a 1,69. Certo? Vou só olhar aqui, enfim. Então, e o parâmetro C, como eu disse, o exemplo do Enem é uma probabilidade, então é de 0 a 1. Tá? Então, é o acerto ao acaso. No exemplo do Enem é 1/5, porque tem 5 alternativas, é 20%, tá? 0,20. Então, ou seja, para saber se o C de um certo item é bom, ele tem que ficar abaixo, no caso aqui, abaixo de 0,20. Se der acima, tem alguma coisa errada, ou seja, tem muita gente chutando aquele item, tem alguma coisa errada no item. Tá? Então, como exemplo, eu considerei aqui a probabilidade de um aluno que tem habilidade de 2,5 num teste que tem 20% de chance dele de chutar, né, ao acaso, uma discriminação do item de 0,6, tá? E a dificuldade de 1,1, calculando isso aqui, deu aproximadamente 75,88%. Ou seja, nesse teste aqui, se tivesse essa característica, o item, um aluno com 2,5 de habilidade, ele teria a probabilidade de acertar esse item em torno de 76%, mais ou menos. Tá? Então, é um exemplo de cálculo. Claro, eu vou mostrar adiante que isso a gente não faz à mão, né? É só um exemplo, porque a gente utiliza recursos computacionais. Então, a principal diferença da TCT e TRI está no fato da TRI não contabilizar o número total de acertos no teste, né? Então, aqui, a unidade básica é a análise. O surgimento dessa teoria trouxe um leque de possibilidades para os estudiosos da área de avaliação, com possibilidade de elaboração de testes diferentes no mesmo exame de seleção,
tornando possível a aplicação de provas em qualquer período do ano, sem trazer prejuízo na comparação dos resultados. Além disso, o fato de não ter um limite inferior ou superior padrão entre as áreas de conhecimento elabora uma análise mais significativa das proficiências dos respondentes de um teste. Ambas as teorias devem caminhar juntas, complementando uma a outra para que possa obter uma avaliação concisa e eficiente. Então, o que eu mencionei anteriormente. E é isso. Tá? Então, para encerrar essa primeira parte, eu vou comentar sobre a parte de estimação. Tá? Como é que é estimado o A, o B e o C, né? Porque a gente falou o que é, mas como é estimado esse A, o B e o C, parâmetros do item, e também as habilidades, né? Porque é uma curiosidade da gente como é que calcula essa habilidade, principalmente em exame de larga escala, né? Então, tem 3 formas. Primeiro conhecidas as habilidades do indivíduo, né, do respondente, tem-se que estimar ou calibrar os parâmetros. Então, quando a gente vai encontrar o A, o B e C, chama calibrar parâmetros do item. O outro conhecidos os parâmetros do item, então, conhecido A, B e C, tem-se que estimar as habilidades do indivíduo. Então, primeiro calculou o parâmetro do item, depois a habilidade. E o caso mais clássico é tudo ao mesmo tempo, conjuntamente, estimar as habilidades e os parâmetros do item de uma vez só. Tá? Para estimar isso aí, a gente utiliza vários, pode ser como é estatística, né? São vários métodos. Tá? O mais comum é o método de máxima verossimilhança marginal, e esse método que é utilizado, por exemplo, no Enem. Tá? Um método a posteriori esperado, é o método EAP. Tem outros, o MAP, método bayesiano, existem outros, mas que esses são mais comuns. Tá? Então, para estimar os parâmetros do item, nós vamos indicar um livro. Essas fórmulas aqui, ela derivou, tá, de cálculos que não são simples, tá, mas que não é o propósito do trabalho, mas que vamos indicar aqui, ao final dessa apresentação, vamos colocar aí no chat aí para quem quiser, né, se aprofundar nesses cálculos e para poder entender. Agora, ficar claro que todos os cálculos são feitos com software, tá? E aí eu vou apresentar alguns softwares para você. Então, para encontrar o A, o B e o C, é baseado em fórmulas que, em resumo, resultam nisso aqui. E que essas fórmulas não se resolvem diretamente. Não tem solução explícita. Ela precisa de método de interação. Então, por exemplo, o Neil-Hepson, né? Ou Score the Fish. Neil-Hepson a gente estuda em cálculo numérico, né? Então, e esses métodos feitos à mãos são impraticáveis, tá? Então, a gente vai indicar o livro do Dalton para vocês aí, que é um livro livre, né? Ele disponibiliza aí para a gente utilizar, que é chamado Teoria de Resposta ao Item, aplicações e teoria também. Então, mesma coisa, escala das proficiências. Encontrar as proficiências, essa aqui já é o resumo, já é o final, mas são fórmulas que derivam e resultam nisso. Que, novamente, não vai se encontrar uma solução direta. Vai ser por meio de métodos interativos, usando, novamente, o método de Neil-Hepson. Tá? Então, para fazer esse tipo de cálculo, a gente utiliza recursos computacionais. Então, 3 exemplos de software que eu coloquei aqui, é o software R, o Test Factor e o Bilog-MG. Esse Bilog-MG e o Test Factor, eles são um software pago. Tá? O INEP chegou a usar em algum momento, não sei se utiliza ainda hoje o Bilog-MG, mas se vocês pesquisarem sobre TRI, vocês vão perceber que tem muito trabalho na área utilizando esse aplicativo, mas ele é pago e nós preferimos utilizar o software R, porque é um software livre. Ele trabalha com a linguagem de programação chamada R. Tá? Então, precisa entender um pouquinho, mas não tem nada de dificuldade, não. E eu mostrando só a aparência, né, do software Bilog-MG, observe que é um software, um aplicativo convencional, né? Você vai escolher que tipo de
TRI você vai querer, modelo logístico dos parâmetros, esses parâmetros, e você vai colocar as informações, você vai calcular os dados, calcular o parâmetro do item, e também calcular as habilidades, que é a proficiência do aluno, né? E a apresentação do R é essa, tá? A gente utiliza uma interface para o R e instala o RStudio, mais ou menos dessa forma, onde a gente vai digitar os códigos aqui, a apresentação, então utilizando o software. A leitura desse software, para calcular, a gente... Deixa eu manter aqui. A gente calcula baseado em... Eu vou completar aqui, porque a gente iniciou com 5 minutos atrasado, tem ainda a aplicação do Enem. Então, tudo isso que a gente falou, a gente vai aplicar no banco de itens. Esse banco de itens, a gente utilizou para a análise de hoje, tá? Para confeccionar, a gente primeiro confecciona, faz a fase de pré-teste e faz a avaliação. Então, isso que a gente vai fazer agora, a avaliação psicométrica do item, usando a TCT e TRI. Então, o trabalho que a gente utilizou, pegou exemplos que foi do Frederico Carvalho Torres, com orientação do professor Mauro Rabelo, em 2015, continha 45 questões no modelo do Enem, foi realizado em 2014 com 165 alunos no Distrito Federal. Tá? Então, a gente vai pegar um exemplo desse trabalho para fazer análise, como a gente faz pela TCT e TRI. Vou olhar a hora. Então, a parte pedagógica, a gente não vai fazer essa avaliação, a gente vai fazer a parte de análise psicométrica, né? Análise da TCT e TRI. Então, essa primeira parte aqui é pela TCT e essa aqui pela TRI. Então, esse item é considerado deficiente. Por quê? Então, observe. Nessa parte superior, aqui o peso superior deu 33, que foi o que o Marcelo explicou lá, o limite superior e inferior dos 27% com melhor colocação e os piores de piores colocações. Essa diferença aproximada deu 0,16. Quando a gente olha na tabela que ele apresentou, 0,16 está ineficiente, ID. A gente podia analisar a dificuldade também, segundo uma tabela que a gente viu durante a apresentação. Então, observe, deu 0,22. Então, esse item foi classificado como difícil. A bisserial, como o professor Marcelo falou, está abaixo de 0,30. Então, não é um bom item aí. Pode classificar como um bom item. A gente poderia também avaliar as alternativas. Então, a correta é a B, né? Nesse caso. Então, você viu que ela ficou aqui muito bem distribuída aqui, ó, 20%, 26%. Então, realmente é um item deficiente. E a bisserial, a tendência, gente, é que a bisserial do item correto, que é a letra B, seja positiva e as demais negativos. Aqui na letra C, o bisserial da letra C e o ponto bisserial da letra E deu positivo. Aqui deu próximo de 0. A ideia é que dê negativo. Tá? Então, essa foi a análise do item deficiente. E a análise do parâmetro pela TRI, a gente poderia analisar, segundo a tabela que foi apresentada. Então, o parâmetro A deu 1,054. Então, ele está aqui, ó, moderado, uma discriminação moderada. O B, o índice de dificuldade. Então, deu 3, então, ou seja, está muito difícil, deu mais do que 1,28. E o C está abaixo do esperado, porque, como é o Enem, teria que dar abaixo de 20%, né? Que é 1/5, 20%. Então, está ok, o parâmetro C. Mas esse item, pela discriminação, ele foi considerado deficiente. Tá? Então, ou seja, ou precisa ser reelaborado ou descartado. Então, pelo tempo, porque tem a parte do Enem, a aplicação, gente, eu vou... A curva característica, observe como ela não tem um formato de S. Aqui nesse item, só aluno com altas habilidades, ele teria uma probabilidade de acerto alta. Então, observe que a curva característica está desfigurada, né? Então, eu vou exibir o último exemplo aqui, para não comprometer aqui a apresentação do professor... Cícero. Mas, analisando o item bom, observe que o bisserial dele, a discriminação deu 0,56,
O índice de dificuldade, ele foi considerado aqui 0,44. Então, ele foi considerado médio. O bisserial dele deu acima de 30. As análises aqui, ok, 44% acertou a C. Bisserial, observe que não se esperava negativo nas alternativas que não é, a C é a correta. E do parâmetro do item, ele classificou como 1,257 pela TRI. Então, está aqui moderado. O B, 0,703. Então, ele está aqui, né? Como difícil. E o C está abaixo do esperado, né? Que ele tinha que, no máximo, dar 20%. Né? 0,20. E deu 0,16, tá bom. Então é isso, gente. Ficamos nessa parte. O tempo é curto para poder explicar completamente. E o Cícero vai explicar a última aplicação sobre o Enem. Tá? A curva característica era o que se esperava, né? Uma curva característica tradicional. E é isso. Cícero, está online. Ô, Bruno. Pronto. Cícero, você tem poucos minutos. Então, alguns slides aí a gente vai deixar para os slides. Então, dê uma olhadinha 19h42 agora. Ok. Então, pessoal, a gente começa aí vendo um quadro comparativo entre dois estudantes, dois participantes que responderam 10 questões. E a gente nota que os dois acertaram 5 questões. Nós não estamos escutando você, Cícero. Cícero? Marcelo, Cícero caiu? Não, ele está sem... agora? Está me ouvindo agora? Estou sim. Pronto, ok. Se eles fossem avaliados através da TCT, eles teriam a mesma nota. No entanto, a gente nota que eles responderam a questões diferentes. Tiveram respostas diferentes para esse conjunto de 10 questões. E a gente nota aí, desculpa, eu estou um pouco gripado, que esses itens eles foram colocados em uma régua, que é dessa régua que a gente vai tratar hoje, tá certo? Como é que a TRI é aplicada no Enem e por que há diferenças e resultados entre alunos que têm uma mesma pontuação. De repente, um aluno responde 5 questões e outro 5 de uma prova com 10 questões e as notas são diferentes. Isso está relacionado com tudo que o Bruno já falou aí, né? O Bruno já colocou que a TRI usa parâmetros. Esses 3 parâmetros, dificuldade, discriminação e acerto ao acaso, é que vão influenciar nessa nota, porque a TRI, ao contrário da TCT, ela analisa o aluno item por item e depois o conjunto. É isso que a gente vai ver. Pode passar o próximo slide aí, Bruno. Então vejam bem, primeiro, muita gente acha que a nota do aluno no Enem ela pode variar de 0 a 1000. É o que se acha, mas isso não é verdade, certo? Por que não é verdade? Porque o que vai definir a nota do participante é o conjunto de acertos dele, porém, os itens, eles, antes de serem aplicados no Enem, a gente vai falar mais adiante, eles já são pré-testados, passam por testes, e esses testes ocorrem com instituições que são parceiras do INEP, são universidades, mais de 20 universidades. A partir desses pré-testes, os itens passam por estimação e calibração através de programas já citados aqui por Bruno, eu vou me adiantar por conta do tempo. E daí, a cada item que compõe o Enem é atribuída uma proficiência. Essa proficiência, então, ela não depende de quem responde. Não depende também da média de estudantes, porque ela já foi avaliada anteriormente. Por isso que as notas no Enem podem variar. Aí na tabela que vocês estão vendo no gráfico, a gente nota que em 2015, por exemplo, em ciências de natureza, a nota mínima foi 334,3 e a máxima foi 875,2. O que é que significa isso? Que o aluno que não respondeu nada, ele ainda alcançou, aquele que não acertou nada ainda alcançou uma nota mínima de 334,3. E o que acertou tudo, as 45 questões, ele
pontuou 875,2. Então, o resultado, né, final, o máximo e o mínimo, vão depender do nível de dificuldade. Se o item é mais fácil, se é mais difícil, cada item, né? E, no caso, o conjunto. Uma exceção aí, que é notada aí no ano 2015, na prova de matemática, que a nota máxima em matemática em 2015 passou de 1.000 pontos. Chegou a 1.008,3. Pode passar aí, Bruno. Ok, então vejam bem. Após os itens passarem por testes... Oi? Só vê qual dos slides que você mais importante por causa do tempo, viu? Certo. Eu vou acelerar aqui. Serem avaliados, eles vão entrar nessa régua aí, que é a escala de proficiência. E essa escala de proficiência, ela foi definida a partir de dois valores. O valor médio, que está aí no centro, 500. Esse valor 500 refere-se à média dos estudantes que responderam à prova do Enem, os participantes do Enem, do ensino médio de 2009. E também um outro valor, que é a medida de desvio padrão, que é de 100. Então, se o estudante ele tem uma proficiência de 600 pontos, quer dizer que ele se desvia 100 pontos dos 500, ele vai estar 100 pontos à direita. Se ele tiver proficiência 400, ele vai estar 100 pontos à esquerda, então um pouco abaixo da média de estudantes que realizaram esse exame em 2009. Passa aí, Bruno, por favor. Então, o que é que o Enem cobra? O Enem cobra coerência pedagógica dos seus respondentes. Observe aí, né? Temos ali um participante que pulou o primeiro obstáculo na imagem, pulou o segundo e pode ser que ele não pule o terceiro. O primeiro obstáculo representa uma questão fácil, o segundo a média. Isso é coerência. Agora, na imagem de baixo, o cara consegue pular o obstáculo mais alto e não consegue pular o mais baixo. Então, alguma coisa de errado que tem. E aí, o algoritmo, que é utilizado daquela forma que o Bruno já apresentou, ela detecta isso. Se um respondente ele responder questões difíceis, mas não consegue responder questões fáceis, faltou coerência pedagógica e ele vai ser, digamos, penalizado por isso. Pode passar. Outra vantagem dessa escala, dessa métrica desenvolvida pelo INEP, é a possibilidade de colocar em uma mesma régua, né, em uma mesma métrica, participantes e questões do Enem. Então a gente tem na tela aí dois participantes, o participante A e o participante B. Notem que o participante A ele tem uma proficiência média aproximadamente de 650 pontos. O que é que se espera, né, de um participante com esse nível de proficiência? Que ele acerte as questões que tem abaixo dele na régua. Questão 1, 34, 45, 12 e 16. Pois todas elas têm uma proficiência que é menor do que a proficiência dele. Já o participante B, certamente, ele só vai responder a questão 1 e a questão 34, que está abaixo do seu nível de proficiência. Então, a TRE permite isso, permite que coloquem-se participantes e questões em uma mesma métrica. Pode passar, Bruno. E aí a curva característica, Bruno já destacou bem, a gente está com pouco tempo, Bruno. Passa esse slide aí, por favor. Ok, e a gente vai ver aí uma situação hipotética, né, o comparativo do desempenho de 4 participantes do Enem. Aí são 45 questões e da esquerda para a direita o nível de dificuldade vai aumentando, né? São 15 questões com nível de dificuldade baixa, 15 com nível de dificuldade média e 15 com nível de dificuldade alta. E os 4 participantes, Luísa, Tiago, Rafael e Raquel, acertaram 20 questões. Porém, eles não obtiveram os mesmos resultados. E por que não obtiveram? Vejam que o primeiro participante, a Luísa, ela acertou com coerência. Ela acertou todas as questões com a dificuldade baixa, algumas da dificuldade média e errou as que tinham alta dificuldade. E aí o Enem detectou isso, né? A TRI, através dos cálculos computacionais, atribuiu a ela a proficiência 615. Observa agora o Rafael. Ele errou tudo quanto é questão fácil e errou a maioria das questões de dificuldade média. Acertou todas as difíceis e acertou 5 das questões de dificuldade média. E ele ficou com a proficiência lá embaixo. Por quê? Porque aí o algoritmo, os cálculos computacionais detectam que ele chutou muito. Por que ele chutou? Porque ele acertou as questões difíceis e errou as fáceis.
ele foi incoerente em sua resposta. E a importância que se percebe nesses cálculos é que a orientação que se dá em muitas escolas é que os alunos procurem responder as questões fáceis e médias e as difíceis se tiverem tempo. Porém, também tem outro lado. Não é possível para um aluno, a não ser que ele tenha uma proficiência alta, distinguir uma questão fácil de uma difícil em uma prova como a do Enem. Pode passar. Ok. As notas do Enem, elas são definidas a partir de uma fórmula que está aí do lado. A gente não vai ter muito tempo para falar dessa fórmula. Mas ela leva em conta a probabilidade de acerto do respondente e ela leva em conta também o desvio padrão do aluno e esse desvio padrão referente ao ano de 2009. Vejam bem, para se obter a nota do participante do Enem, basta estimar o valor do parâmetro θ, que indica a proficiência, né? E representa a nota do participante, levando em consideração os vetores de respostas dele e os parâmetros dos itens que compõem a prova. Como não é possível obter esse valor diretamente, mediante uma fórmula simples, é preciso utilizar um método matemático mais sofisticado para calcular a nota. Existem na literatura alguns métodos para o cálculo da nota, e o Enem e outras avaliações, como o SAEP, utilizam desses métodos, né? Pode passar, Bruno. Bruno? Ok. Então, quais são as vantagens da TRI? Vejam bem. São várias as vantagens, né? Primeiro, tornar os resultados comparáveis. É possível você comparar os resultados das provas de milhões de alunos que respondem. No último exame, creio que passou de 5 milhões. Agora, imagine se fosse aplicada a TCT para a prova do Enem, né? Quantos empates não haveriam e quais seriam os critérios de desempate? E aí teria uma lista enorme de critérios para poder separar os respondentes. Então, a TRI faz com que o Enem tenha esses resultados comparáveis de maneira mais fácil e diminua muito os casos de empates, né? É uma das vantagens. Trabalha com níveis de dificuldade, então aí trabalha com questões com nível fácil, nível médio, nível difícil, e tem um parâmetro para isso, né? Mensura a coerência das respostas dadas, a TRI, no caso do Enem, busca que o aluno tenha a coerência pedagógica e, de certa forma, seleciona para as universidades aqueles alunos que são mais coerentes, né? Não corre o risco de colocar um aluno que acertou mais questões no chute, porque isso é detectado. E aí ele classifica os alunos de acordo com o conhecimento adquirido. Também é possível acompanhar a evolução até de um aluno só, ou de um grupo de alunos, ou de uma escola, ou de uma cidade, do estado e até do país ano a ano. Então, por exemplo, a média de 2019 ela foi aproximadamente 520, enquanto a de 2009 foi de 500, né? A referência é 2009, o que mostra que os alunos, os participantes, né, do exame de 2009, eles evoluíram em relação àqueles participantes de 2009. E aqui eu finalizo essa parte e passo a palavra para Bruno. O professor, ele está aí na sala? Como? Não, é isso, a gente encerrou aqui. Pronto, tem algumas perguntas que surgiram aqui no chat. Certo? Vamos tentar responder rapidinho. A primeira é aqui, o Franklin perguntou. A nota máxima não significa que o candidato gabaritou. O máximo de acerto não é gabaritar, ou é? Não, porque a escala... O máximo de acerto... Eu posso... O Cícero pode complementar, mas não existe máximo e mínimo na TRI. E esse é exatamente a vantagem. Então, tem algum eco aí, estou escutando minha voz duas vezes. Então, e é isso. Por isso que o professor Cícero apresentou aí um ano que deu mais de 1000, né? E pode acontecer. Tudo vai depender exatamente dos parâmetros do item, que é dentro da fórmula, junto com a habilidade do respondente. Então, isso pode acontecer. Não existe esse negócio de máximo, de mínimo, não existe, tá? Assim, na teoria, né? Depois que você faz os cálculos, sim, vai apresentar um máximo e depois, né? Depois que passou o critério.
teste mediu. O Ricardo fez uma pergunta nesse sentido. Existe número mínimo de questão e de aluno para implementar? Não, não existe. Assim, eu acho, na minha opinião, que a gente deveria aprender cada vez mais a TRI, porque o nosso aluno que sai do ensino médio, às vezes ele vai fazer a prova do Enem e tem essa dúvida, eu acertei 30 questões no ano e no outro acertei 30 e fiquei com uma nota menor. Ele não compreende bem a TRI. Né? Ou mesmo, ele compara a nota dele com a do seu colega, mas a teoria clássica do teste, não. Se o cara acertou 30 e o outro acertou 30, vai ter a mesma nota, o mesmo score. Mas na TRI, não. Tem vários fatores que vão influenciar, principalmente a coerência pedagógica que o professor Cícero falou. Então, não faz sentido ela acertar a questão mais difícil e errar mais fácil. Então, ficou incoerente aí. Então, o ideal é que ele acertasse as fáceis, as médias, né? E aí teria uma coerência pedagógica nessa solução. Então, esse que acertou muita questão difícil e errou as fáceis, parece que ele chutou. E é isso que a TRI identifica. É uma das características que diferencia ela da teoria clássica dos testes. Outro fator aí, Bruno, só para acrescentar uma fala aí, é que não dá para um aluno se espelhar numa prova de um ano, o número de acertos de um ano e do outro para ter a mesma nota, porque isso não depende dele, né, dele ter acertado, depende dos itens que foram colocados. A gente viu ali que teve ano que a nota máxima em matemática foi 1008. Se o cara fechasse a prova, ele ia tirar 1008. Por quê? Porque aí teve itens lá muito altos, com nível de proficiência muito alto. Então, se ele acertou 30 no momento em que a prova foi mais fácil, a nota dele certamente será menor do que se ele acertar 30 com coerência também, né? Mantendo a mesma coerência no momento em que a prova tiver um nível mais alto. Acho, Cícero, que é uma pergunta que o Franklin fez. É o seguinte: o que você fala em fechar a prova seria o aluno que tem a maior quantidade de acertos, né? Não necessariamente acertar todas as questões. O resultado é definido, pelo que pesquisamos, não depende assim, o aluno que acertou mais vai tirar aquela nota, não, certo? Uhum. A nota máxima está definida pelos itens que já foram pré-testados antes. Então, quando o INEP coloca lá a prova, já sabe qual vai ser a nota máxima. E essa não é a nota máxima do aluno. Pode ser que nenhum aluno tenha atingido ela, mas é a nota máxima do exame naquele ano. Certo. Ok, mais alguma pergunta? Pronto, gente, então vamos encerrar aqui, tá bom? Professor, Oi? Eu queria só fazer uma pergunta para você. As pessoas que assistiram essa apresentação, você tem um e-mail para eu enviar os livros e o material da... Tenho os e-mails. Então, eu vou enviar para vocês aí a aula, tanto o livro de referência da gente, que é disponibilizado, e também um livro que utiliza a linguagem R para poder calcular, se vocês quiserem fazer esse teste na própria escola, ele dá o passo a passo para você poder calcular usando o software R, que é gratuito, né? Então, quem tiver interesse aí fazer essa aplicação. Ok. Você nos envia que a gente manda o e-mail para quem está inscrito. Pronto, tá bom então, professor. Muito obrigado. A gente agradece, tá bom? E convidamos a todos para logo mais às 20h15 assistir a segunda palestra do dia com o professor Adriano. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado pela participação. Boa noite.